Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Você, somos a flor, o mais lindo ser que Deus criou. Eu e você, amor sem fim, foi Deus quem fez você pra mim. Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui. Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz. Na imensidão da vida fui te procurar, na certeza de que ia te encontrar. Na medida certa pra me entender, num piscar de olhos Deus trouxe você. Quando meu olhar vazio alcançou o teu sorriso, Deus ouviu então a minha humilde oração, fez renascer a luz, um presente de Jesus. Somos a flor, o mais lindo ser que Deus criou. Eu e você, amor sem fim, foi Deus quem fez você pra mim. Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui. Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz. Na imensidão da vida fui te procurar, na certeza de que ia te encontrar. Na medida certa pra me entender, num piscar de olhos Deus trouxe você. Quando meu olhar vazio alcançou o teu sorriso, Deus ouviu então a minha humilde oração, fez renascer a luz, um presente de Jesus. Um presente de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos. Uma excelente tarde para você, meu amigo, você, minha amiga, a você que nos ouve exatamente no município da Serra. Como nós iniciamos a nossa programação, com certeza está hoje tudo interligado
no maior sistema de rádio via cabo do Brasil, exatamente o sistema de rádio comunitária, de norte a sul, de leste a oeste, exatamente a você que está na praça neste momento, deste sábado tão especial, sábado exatamente findando a semana. Estamos aqui mais uma vez com a permissão e pela vontade de Deus para a apresentação do programa Falando de Jesus, sábado, dia 4 de março do ano de 2017. Toda honra e toda glória é dada ao nome do Senhor, porque é Ele realmente que nós devemos agradecer, a Ele que nós devemos exatamente nos curvar e a Ele sim prostrar e agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Independente do seu credo, independente da sua religião, ok? Convidamos a você mais uma vez para estar junto conosco para ouvir mais uma mensagem ao qual Deus vai usar o seu mensageiro que já está presente no estúdio da Rede Popular, o irmão Dinamar, da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, ele que é o responsável por esta palavra nesta tarde de sábado tão abençoada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos dado direção para estar conduzindo a esse trabalho com sabedoria, exatamente na hora de falar, na hora de comentar, na hora de convidar você, exatamente que está em qualquer lugar do país, neste momento, no exterior, nos acompanhando e nos assistindo. Queremos mandar um abraço, aproveitando esse restinho antes da oração, um abraço para a comunidade de Palmeiras, que ficou aí 3 dias sem a transmissão do programa, devido a problemas técnicos, então não teve como interligar aqui do estúdio central da Rede Popular ao estúdio da Rádio Educadora Talento, lá no bairro de Palmeiras, e consequentemente aí o bairro de Jardim Bela Vista, o bairro de São Domingos, e os amigos que estão neste sabadão aí ouvindo a programação da Rádio Educadora Talento não puderam ouvir o programa Falando de Jesus, mas hoje Deus assim quis, assim Deus permitiu, nós estamos transmitindo em rede completa hoje, com certeza, para todas as rádios afiliadas. Agora na Serra são exatamente 18 horas, queremos convidar a você neste momento, que está aí, independente do que você esteja fazendo, que você possa estar acompanhando conosco a nossa oração, que você possa estar conosco acompanhando também a mensagem que Deus colocou no coração do irmão Dinamar para trazer nessa tarde para mim e para você. Agora na Serra são 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente,
que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa tarde a todos. Muito prazer que estou aqui mais uma vez. Convite do irmão Djalma para trazer uma palavra nesta tarde. Uma palavra relacionada a Jesus. O programa é Falando de Jesus e especificamente hoje eu quero trazer algum texto de Jesus, alguns questionamentos que eles levavam a Jesus, tentando provar Jesus. Mas eu quero orar neste momento para que Deus venha me usar para a honra e glória do nome dele. Meu Deus, diante da tua presença, eu me coloco neste momento, nesta rádio. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por me dar condições de estar aqui neste local, para passar aqui esta meia hora falando de Jesus, as respostas que Jesus dá para todos nós, desde a época que ele passou aqui nessa terra e até hoje ele tem falado através da tua palavra e através do Espírito Santo. E que a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, o amor do Senhor venha alcançar cada ouvinte nesse momento em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela não vai em vão, ela tem poder. E louvado seja o Senhor. Amém. Bom, hoje eu trouxe alguns textos que falam sobre Jesus, quando as pessoas, principalmente dois povos chamados escriba e fariseus, vêm questionar Jesus Cristo. Mas eu quero ler primeiro um versículo que está no capítulo 22, de 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Glória a Deus. Bom, eu quero iniciar no capítulo 22,
versículo 15. Aqui aparece, para confrontar Jesus, os fariseus, querendo surpreender Jesus em alguma palavra, em alguma resposta. E esses fariseus mandam alguns discípulos deles questionar Jesus. E qual a pergunta que ele inicia falando para Jesus? Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? Eles sempre vinham com alguma pergunta para experimentar Jesus, surpreender Jesus. Mas eles não sabiam que Jesus tem a resposta correta. Jesus é a nossa resposta. Qualquer questionamento que você tiver hoje, no momento, coloca diante de Jesus, coloca diante da palavra de Deus, que você vai ter a resposta concreta. Então a pergunta aqui que eles fazem, é lícito pagar tributo a César? Eles vêm a confrontar Jesus a respeito de imposto, de tributo. Jesus já conhecia a malícia do coração deles. No verso 18 chama ele: por que me experimentais, seus hipócritas? Então ele pede uma moeda que tem uma efígie de inscrição de César e mostra para ele essa moeda e diz: vocês têm que fazer o seguinte, dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Então Jesus sempre tinha a resposta correta. Nós temos que dar de Deus o que é de Deus e o que é do Estado, do governo, o que é do Estado e do governo. Temos que pagar o tributo, isso serve para o dia de hoje. E temos que devolver o dízimo do Senhor, que mantém a igreja, que nós vamos ver um pouco mais adiante, com mais clareza. Então aqui, no verso 22, fala que ouvindo isso, eles admiraram e deixando foram-se. Porque Jesus tem a resposta correta. Jesus tem a resposta correta. Muitas das vezes você é questionado a respeito da palavra de Deus, uns falam uma coisa e outra, te questiona, mas a pessoa que está te questionando, ele está questionando o próprio Jesus. Porque se você questiona a palavra de Deus, é o próprio Deus, o próprio Jesus. Então Jesus tem a resposta. Essa parte aqui, ele deu toda a resposta e fala que eles, deixando, eles foram. Mas nós sabemos que eles não davam folga a Jesus, de modo nenhum. Jesus caminhava, as multidões acompanhando, e esse povo chamado saduceus e fariseus, esse acompanhava Jesus, porque eles queriam pegar Jesus em algum deslize, algum erro, alguma mal resposta, e eles eram os mestres da lei, e Jesus estava chegando naquela época, trazendo a nova aliança, e eles teriam que entender isso. Então, Jesus sempre dá a resposta concreta, fica sem dúvida nenhuma, tudo é esclarecido, e assim que foi feito naquela época que Jesus passou, e até hoje ele nos dá essa resposta. Mas a palavra de Deus, continuando, nós estamos no capítulo 22, no versículo 23. Aqui fala que neste momento chega os saduceus. Agora vem os saduceus. Eles aproximaram dele alguns saduceus, e os saduceus não criam na ressurreição. Não criam na ressurreição. Então eles chega para Jesus e traz esse questionamento a respeito da ressurreição, para pegar Jesus em algum deslize. Então eles começam a dar um exemplo. Mestre, Jesus, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. E havia 7 irmãos. Então ali ele dá aquela experiência. 7 irmãos, um casa com a mulher não tem filho e morre. Então na época teria que casar com o outro cunhado. E ele morreu, ela casou com o outro cunhado para suscitar descendência, porque essa mulher não tinha filha. Isso aí é o que se usava na época. E veja bem como eles vêm aqui para tentar, questionando a Jesus Cristo, fazendo um questionamento. O que eles perguntam? Jesus, no verso 27,
Depois que todos eles morreram também a mulher, e acabou. E aí na ressurreição? De qual dos 7 será ela esposa? Porque todas desposaram, todas casaram com cada irmão. Olha a falta de entendimento. Jesus dá respostas aos saduceus no verso 29. Jesus fala assim: vocês erram, não conhecendo a Escritura, a Bíblia, nem o poder de Deus. E realmente, muitas pessoas erram hoje porque eles não conhecem a palavra de Deus. Ele está só nas condições de ouvir, ele é ouvinte. Ele ouve e capta aquilo que ele ouviu. Ele não pesquisa na palavra para fazer uma comparação se realmente aquele líder está falando as coisas corretas. Até porque que nós estamos no final do tempo. Então há muitas palavras que estão distorcidas da palavra de Deus. Então nós temos que conferir. Então Jesus falou claramente: vocês erram não conhecendo as Escrituras, que era parte da Bíblia escrita na época, para conduzir aquele povo à verdade de Deus. Muitas das pessoas hoje não querem ler a Bíblia. Ele não tem prazo, ele não tira o espaço da sua vida para ler a Bíblia, para conhecer a verdade, para conhecer sobre salvação, sobre o céu, sobre o inferno, como é um batismo, se devemos adorar a imagem ou não, se a salvação é para todos. Então, todas as respostas estão na Bíblia. Basta o ser humano pegar e ler. Se eu estou falando para você neste momento que não está dando tempo para Deus, pega a Bíblia, tira um tempinho, você vai conhecer muitas verdades, Deus vai falar no teu coração. Mas Jesus aqui vai dar a resposta concreta para os saduceus que não criam na ressurreição. No verso 30, Jesus diz: na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos dos céus. Então, na ressurreição, nós iremos morar na Nova Jerusalém, ao lado de Deus. Como nós vamos morar ao lado de Deus, ao lado de Jesus, que é esse corpo pecaminoso? Nós seremos transformados, seremos como os anjos. Então, eles, naquela mente carnal deles, eles queriam fazer as comparações, tentando pegar Jesus, surpreender Jesus em alguma resposta. Mas Jesus, como eu falei, Jesus tem a resposta certa. Até hoje ele nos fala através da tua palavra. Basta nós lermos, pedir a unção de Deus, que Deus tem todo o prazer de nos abençoar, nos dá o entendimento através da tua palavra, através do Espírito Santo de Deus. Então fala no verso 33 que, ouvindo isto, as multidões, eles se maravilharam da doutrina de Jesus. Maravilharam da doutrina de Jesus. Realmente, Jesus é que tem a resposta certa. Ontem, hoje, eternamente, ele deixou escrito, os discípulos deixou registrado todos esses acontecimentos, como um deles que eu estou lendo neste momento, na minha geração, nesta época, neste momento. Então, esta é a palavra de Deus, ela é aplicada para toda a época, desde Adão e Eva até Apocalipse, o final, que está se cumprindo, e glória a Deus que está se cumprindo. Mas este povo ainda continua. Vamos prosseguindo, porque aqui no verso 34, chega o povo, agora os fariseus. Os fariseus, sabendo que fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentou-lhe, perguntando a Jesus, tentando pegar Jesus em algum deslize, alguma falha, mas Jesus não tem falha. Jesus é perfeito, Jesus tem a palavra perfeita, correta. Ele é a resposta para você, para a sua vida. Às vezes uma vida vazia, uma vida sem paz, você está sem salvação, você está desesperado, agoniado. Jesus é a resposta. Jesus, quando entra na vida do ser humano,
ele molda o ser humano, ele faz uma nova criatura, ele te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá entendimento da tua palavra, tira todas as suas dúvidas. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui os fariseus fazem uma pergunta: mestre, tinha os 10 mandamentos. E eles perguntam: mestre, qual o grande mandamento da lei? Qual o melhor, o maior mandamento? Qual o grande mandamento? E eles começam aqui e continuam a questionar Jesus. Você vê aqui que saem os fariseus, vem os saduceus e assim vai por diante. E várias outras pessoas questionavam Jesus, mas Jesus sempre tinha a resposta correta. Quando chegou, na época, aquele jovem rico: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus viu o ponto fraco dele e tocou no ponto fraco, porque ele era ganancioso. A ganância, o dinheiro, o poder estava tirando a salvação daquele jovem que era muito rico. Mas os saduceus e os fariseus, eles questionavam mesmo, porque ele era os intérpretes da lei, e Jesus estava chegando com a mudança, a nova aliança, chegando com a paz, pregando o amor, a salvação através dele, que ele é o autor e salvação do ser humano, ele que nos conduz à vitória. O único meio de salvação é ele, é Jesus Cristo. Deus deu a ele todo o poder nos céus e na terra. É o único nome que importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus dá a resposta aqui no verso 37. Qual o grande mandamento? Ele responde. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Realmente, Deus em primeiro lugar. Não é sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, filha, seu neto. Não. Seus pertences, nada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Você tem que desprender. Você não pode amar Deus parcialmente, não. Você tem que dar todo o espaço para Deus. Você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você tem que fazer uma entrega a Deus. Todo o teu entendimento, você tem que voltar para Deus. E este é o primeiro e grande mandamento que Jesus fala. E realmente, enquanto nós amar Deus limitado, nós estamos perdidos. Nós não podemos adorar dois senhores. Ou é Deus ou não é Deus. Deus através de Jesus Cristo. É o único meio de salvação. Então Jesus fala que este é o grande, este é o primeiro mandamento. Jesus divide em dois, ele cita mais um no verso 39. Semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Realmente, amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso quebra todos os mandamentos, porque se você ama o próximo, você não vai subjugar seu próximo, você não vai matar o seu próximo, você não vai roubar, você não vai ludibriar, você não vai enganar o seu próximo. Por quê? Porque você ama o seu próximo como a ti mesmo. É lamentável que tem pessoa que não ama nem a ele mesmo, mas se a pessoa amar o próximo, Jesus fechou aqui. Se você ama o próximo, não tem violência, não tem assalto, não tem morte, como nós vivemos no início do mês passado, uma semana de tribulação, de agonia, de desespero, de medo, sem poder sair de casa, sem poder ir ao supermercado. Isso aqui é porque aquelas pessoas más, eles não amam nem a si próprio, quanto mais o próximo. Eles não têm amor ao próximo. São pessoas movidas pelo Satanás. Eles optaram pelo outro lado. A vida dessas pessoas estão contadas, são vidas curtas. Eles andam na vida louca. Qualquer momento está morto. Está no hospital, está numa cadeia. Mas Deus tem a salvação para eles também. Através de Jesus ele pode ser salvo. Muitos daqueles que matavam não matam mais, que roubavam não roubam mais, que não tinham conhecimento de Deus, hoje tem. Por quê? Porque eles aceitou Jesus Cristo, ele passou a amar a Deus, como Jesus disse aqui, e ele recebeu o Espírito Santo de Deus, que fez aquela transformação na vida dele, e ele se tornou um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. Muitos deles hoje estão pregando o Evangelho,
estão proclamando a palavra de Deus, assim como foi um apóstolo Paulo que perseguiu os cristãos. Depois ele passou a proclamar o nome de Jesus, o nome do nosso Deus. Então é isso que Deus quer de cada um de nós, de você que está me ouvindo neste momento. De repente você está numa situação que você não tem compromisso nenhum com Deus, você está simplesmente olhando seus negócios, sua família, sua vida, e você virou as costas para Deus. Você tem que mudar de direção, tomar uma posição, porque todos nós sabemos, a maioria do ser humano sabe que existe Deus, mas não quer compromisso com Deus. E Deus quer um compromisso com todo ser humano. Deus deseja salvar a todos. Esse é o plano de Deus. Nós nascemos sob a maldição do pecado, mas graças a Jesus que vem, nos tira, nos limpa, nos purifica pelo seu sangue precioso que derramou naquela cruz, para nos lavar, para nos dar uma vida nova, para tirar os nossos pecados, para nos dar a paz, a salvação eterna. Então é este Jesus que nós temos que buscar hoje, agora, não é amanhã, não é depois, porque nós não sabemos daqui a um minuto o que é da nossa vida. Nós temos tantas notícias como eu tive hoje, que morreu uma pessoa de problema de coração, uma pessoa conhecida minha. Então, há tempos e tempos nós vamos tendo assim, notícias de morte. Então, nós estamos propícios à morte. Nós podemos morrer, pessoa na adolescência, uma criança, 20, 30 anos, 40, 50, não importa. Você está respirando, a qualquer momento cessa a respiração por alguma forma. E aí? Para onde você vai? Para onde você vai? A Bíblia fala que existe o céu e existe o inferno, não existe um outro lugar. Não existe. A pessoa pode falar, mas não existe. Ninguém acha na Bíblia, é só céu e inferno. Então nós temos que estar ao lado de Jesus, do Espírito Santo de Deus, não do lado do espírito maligno que te leva para o inferno. É esse espírito que quer te distanciar de Deus, levar para outros lados, não ter prazo para ler a Bíblia, para adorar a Deus, para fazer parte de um culto, ir numa igreja. Não, ele quer desviar disso aí, ele te deixa crer em Deus e te deixa paralisado nessa situação. Aí você vai ficar crendo em Deus e uma pessoa perdida. Então isso aqui é para um alerta para você que está me ouvindo, porque nós temos que buscar a Deus enquanto é tempo. Acabou a respiração, acabou. Não adianta reza, culto, missa, oração, nada. Morreu, acabou. Você já teve o seu tempo aqui na terra. Esse é o nosso tempo. Jesus nos deu essa média de vida para os animais, para o ser humano. Tudo tem o seu tempo. Ninguém fica aqui para a semente. Agora você tem que aproveitar esse tempo, gozar a sua vida, prestar culto a Deus, o autor da sua vida, que ele te formou do pó da terra, te soprou nas narinas. Nós somos descendentes de Adão. Então nós somos formados por Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa saída. Ele mandou Jesus para fazer esse elo, essa ligação entre o ser humano e Deus. É Jesus Cristo, não tem outro meio. Nós vivemos, hoje tem mais de 1000 religiões, cada um prega a fé dele, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Essa é a verdade, essa Bíblia nunca vai acabar, nunca foi desatualizada, porque nela tem o poder de Deus. Não só ler ela, ler e colocar em prática o que você lê. E glória a Deus, porque nós estamos nos países livres, nós podemos ler a Bíblia, eu estou lendo ela aqui, mas eu posso pegar essa Bíblia e ler na esquina ali. Então, eu não tenho obstáculo nenhum no nosso país. Glória a Deus por isso, porque tem países que não têm essas condições, infelizmente. Mas nós vamos seguir aqui, que tem mais um texto. Agora vamos para o capítulo 23. Jesus agora começa a questionar este povo, censurar os escribas e fariseus. Agora ele estava todo junto, juntou aquela multidão, escribas, fariseus, os seus discípulos. E começa aqui Jesus censurar eles. E ele vai falando que eles são os hipócritas. Verso 13, fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais nem deixai entrar o que estão entrando. Então eles não eram salvos e bloqueavam que ele queria ser salvo. Pela a estratégia deles, ele estava longe do verdadeiro evangelho. E Jesus vai continuando. No verso 14, ai de vós escribas, hipócritas,
vocês devoram a casa das viúvas, e para justificar vocês fazem longas orações. Por isso sofrereis juízo muito maior e severo. É isso mesmo, aquele que conhece a palavra e não segue, ele vai ter um juízo mais severo do que o leigo que não conhece. O que não conhece, não conhece. Agora, se conhece, não serve, não obedece à lei de Deus, então o juízo é mais severo. Então aqui fala que eles faziam longas orações, porque realmente o ser humano, a gente não conhece o coração. Quem conhece o coração do homem é Deus. De repente a pessoa está bem vestida, ele faz longas orações, orações bonitas, mas por dentro ele está bem diferente. Deus conhece. Deus conhece o coração, o fundo da alma, porque Deus é Deus e é Deus que nos formou. E Jesus continua no verso 16, chamando eles de guias cegos, e vai por aí afora. E no verso 27, fala, ó, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, vocês são hipócritas. Vocês não vivem o que vocês falam. Vocês estão semelhantes, sabe o que? Aos sepulcros caiados. Por fora está bonito, cheio de flor, foto, muito bonito. Mas por dentro vocês estão acabados, destruídos, imundícia, podridão. Esses eram os escribas e fariseus. Jesus conhece o coração do ser humano. Chegou diante de Jesus e já conhecia. Então, ele fala aqui frente a frente com esse povo. Ele vai falando, questionando, porque Jesus conhece a sinceridade do coração. Pode ser um pobrezinho, de chinelo de dedo, mas Deus conhece o coração. O outro tão rico, cheio de joias, dinheiro. Aquele ali está acabado, só está a capa. Ali agrada aqueles que adeptam aquela pessoa. O pobrezinho às vezes está humilhado, mas o coração dele está limpinho, está puro. Está puro mesmo. Então Deus sabe disso. E glória a Deus por isso, porque Deus sonda os nossos corações. Mas eu quero ler mais um versículo, voltando aqui no verso. Eu quero até você, meu ouvinte, agora que grava esse versículo. Mateus 23, versículo 23. 23. Jesus aqui dá a resposta sobre o dízimo, encarando os fariseus, frente a frente com eles. Muita pessoa fala que no Novo Testamento, o Novo Testamento não fala sobre dízimo, então não devolvo o dízimo. A pessoa às vezes até me questionou, eu falei, não, eu não preciso ver que texto tem. Eu entendo que o dízimo, ele tem que ter, porque quem mantém a igreja é o servo de Deus, não é um político, não é um amigo do pastor, não. Quem mantém a igreja, o cabeça é Cristo. A parte financeira é os irmãos, é os dizimistas fiéis. Então o verso 23 está sendo bem claro, você pode anotar, se alguém te questionar, no Novo Testamento não fala. Fala, Mateus 23, verso 23. Ele fala para os escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês devolvem o dízimo de toda a sua plantação, do endro, do cominho, vocês devolvem o dízimo do seu dinheiro, mas vocês têm negligenciado o mais importante da lei. Vocês não aplicam a justiça, a misericórdia nem a fé. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer essas coisas que eu citei, sem omitir as outras, que é o dízimo, ofertas, o amor, e poderíamos citar muitas outras ordenanças ou coisas que a gente entende que tem que devolver e tem que cumprir diante de Deus. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam sendo dizimista. Nós vemos isso hoje? Vemos, a pessoa é dizimista, mas ele não age de justiça. Ele faz algumas ultrapasses em negócio, alguma coisa, ele não tem a misericórdia do próximo, então, mas ele é dizimista. E o outro é o contrário, ele até ajuda o próximo, mas não é dizimista. Então, você está vendo como é um conjunto que tem tudo se encaixar? Então aqui está a resposta sobre o dízimo. Os escribas e fariseus eram dizimistas. E Jesus fala, vocês têm que continuar devolvendo o dízimo, mas você tem que aplicar a justiça, a misericórdia e a fé. Realmente, os fariseus, eles viviam na aparência. Eles queriam ser visto, ser glorificado.
achando que era o tal, eram os mestres da lei. E Jesus vem naquela época e confronta com esses homens. Então nós vemos aqui as respostas de Jesus, e ali o povo calava, saía, porque tinha a resposta correta. Jesus, o próprio Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade. Você que tem sua dúvida, você que não conhece ainda a palavra de Deus, busca a palavra de Deus, vá a uma igreja que prega a palavra de Deus correta, abra o seu coração, se entrega a Jesus, porque este é o caminho, não tem outro caminho. Os tempos já estão difíceis, nós já estamos praticamente no finais do tempo, está tudo se cumprindo, as coisas estão realmente acontecendo muito aceleradamente. Então, nós temos que buscar Jesus enquanto é tempo. E louvado seja Deus, porque muitos têm buscado mesmo, uns estão com o coração duro, mas em nome de Jesus, nesta noite, você seja quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, não por eu falando aqui, mas é pela palavra que você está ouvindo, e o Espírito Santo agindo na sua vida, você vai ver que a sua vida vai mudar e sempre para melhor, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração neste momento, para você que me ouviu, você que me viu pela internet, que Deus tem tudo para você, basta você abrir o coração, você está fechando a entrada do seu coração para Jesus, você tem que abrir o coração e deixar de fazer morada na sua vida. Pai, nós te louvamos, eu rendo graças a Ti, meu Deus, glorifica o Teu nome, por mais essa oportunidade, por esta palavra que eu pude ler aqui, por cada pessoa que ouviu, meu Deus, trabalha nesses corações, nesta mente, faça uma mudança em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor tem todo o poder está com o Senhor autor e consumador da vida. Tu sabe essa pessoa que ouviu, o que está faltando na vida dele, o que está bloqueando, que está impedindo ele de chegar ao Senhor, aquele que está afastado. Meu Deus, que neste momento seja quebradas as barreiras em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor tem todo o poder, a Tua palavra não volta vazia. Eu creio no poder da Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor, que o Senhor abençoe a próxima pessoa, meu Deus, que vier aqui nesta rádio, que seja abençoado e ungido por Ti, em nome de Jesus. Abençoe essa rádio, o dirigente e todos que compõem essa família, em nome de Jesus. Amém. Tempinho. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 35 minutos. Louvamos e agradecemos ao nosso eterno e amado Jesus por esta palavra, qual o irmão Dinamar, da primeira Igreja Batista de Jacaraípe, exatamente, que atendeu o nosso pedido, que veio aqui trazer esta mensagem para mim, para você, mais um estudo da palavra de Deus, para nós aprendermos. Mas vimos em várias passagens aqui que o irmão trouxe, exatamente nos alertando das nossas responsabilidades, o irmão nos ensinando das nossas obrigações como cristão na casa do Pai. E esta semana ainda, um pastor trouxe uma palavra aqui, aonde falou sobre no livro de Malaquias. E às vezes muitas pessoas só conhecem Malaquias no capítulo 3, no versículo 10. Muitos só conhecem Malaquias, muitos só conhecem o livro de Malaquias por causa do capítulo 3, do versículo 10. Tão bom se conhecesse só esse capítulo, mas que fizesse com ordenança e respeito aos dízimos e oferta que vai à casa do Pai. O irmão trouxe aqui exatamente na palavra dele, em vários estudos sobre os fariseus, sobre os seduceus, sobre os sacerdotes que tomavam conta do templo, exatamente
no Velho Testamento, e hoje nós falamos no templo, nas igrejas, ao qual tem a placa denominada. Mas a palavra que o irmão trouxe, nós devemos ficar atento, porque tem muitos por aí, irmão, que têm usado um versículo da Bíblia. Às vezes ele não lê o texto nem o contexto, ele lê só um versículo da Bíblia e consegue, através da sabedoria, abençoada ou não estou aqui para julgar, mas ele consegue que as pessoas têm que vender o carro, ele consegue que as pessoas têm que vender a casa, ele consegue que as pessoas têm que dar o seu salário, todo mês, o primeiro salário do emprego ele tem que dar para levar a Deus. A palavra de Deus, ela define muito bem clara exatamente quando é tocante isso, porque essa palavra dízimo, ela hoje é a incógnita de muitas pessoas, dúvida de muitas pessoas, porque aquelas pessoas que sabem ler, as pessoas que sabem entender, as pessoas que têm sabedoria espiritual, vai entender exatamente o que é o dízimo, o que é oferta na casa do Senhor e para o que serve. Mas para muitos que ainda não tiveram sabedoria, não tiveram entendimento, eles estão desfalecendo. Quantas pessoas estão perdendo as suas casas porque determinadas pessoas têm falado: você tem que dar 1 milhão, você tem que dar a sua casa e dar seu carro. Enquanto tem igrejas que estão ricas, não tem nome, mas no mundo todo, se nós procurarmos estudar, nós vamos ver que tem igrejas ela é mais rica que um país. Ela tem mais dinheiro que um país. Primeiro, que já não paga imposto. Segundo, de que ela tem exatamente não feito o que o irmão falou. Por quê? Porque não é só levar os dízimos, mas a igreja também tem que compartilhar com as dificuldades que os irmãos têm. Porque eu sei que lá no livro de Atos, se eu não me lembro aqui, que os irmãos, quando começaram a reunir, Pedro, Tiago, João, eles faziam o quê? Eles traziam as suas ofertas exatamente para quê? Para que os irmãos pudessem comer, vestir, para aplicar a palavra de Deus. Hoje, nós estamos vendo que muitos estão aplicando errado. Tem muitos aí que, pelo contrário, o irmão é bem pobre, humilde mesmo, ele só tem medo, mas porque a palavra lá que foi aplicada, que tem que levar tudo, e ele está ficando sem nada. E a igreja está ficando com tudo dele. E o pobrezinho está na bênção, porque ele está respeitando o que foi ensinado para ele. Trazei tudo que você tem. E esse tudo, às vezes as pessoas estão pensando que são as suas propriedades, são as suas casas. Muitos estão enriquecendo ilicitamente, usando a palavra de Deus, falando que Deus que está pedindo. Deus não pede nada. O que Deus pede é que sejamos obedientes na sua palavra. O que Deus pede é que nós amamos a Ele sobre todas as coisas e o próximo, como o irmão falou, a ti mesmo. Deus pede que nós ajudamos as pessoas, que nós confraternizamos com as pessoas. Mas Deus não pede dinheiro. Deus não pede oferta de 1 milhão. Exatamente, eu estou precisando de 1 milhão agora. Eu preciso levantar 8 milhões. Se Deus exatamente, se é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa sacrificar ninguém. O irmão falou aqui ainda sobre a hipocrisia do sacerdote. Exatamente. Quantos que realmente veste tão bem, muito bem, e às vezes por trás é não sei o que é. Mas Deus tem revelado esses, e Deus vai até ainda os fins dos tempos. Os nossos olhos talvez não vê, mas outras gerações vão ver que realmente nem sempre é aquele que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Por quê? Porque ele aplica a palavra no falar, mas não aplica a palavra do coração. E aplicar a palavra do coração é exatamente fazer o que Deus pede. Então Malaquias é conhecido, 3:10. Mas Deus, aqui o irmão trouxe já um texto diferente, Mateus 23:23,
que fala que as pessoas podem ser ofertante na casa do Senhor, do seu salário, dos seus bens, não de todo o seu bem, porque Deus fala bem claro na Bíblia, 90% você pode viver. O que eu preciso para continuar a minha obra é 10%. Mas tem muitos que, por causa da má administração de alguns dirigentes, exatamente, muitos não falam bem assim. Para que eu vou dar dinheiro para pastor? Pastor ficar rico? Pastor andar de carrão enquanto eu estou andando de bicicleta? Eu vou dar dinheiro para pastor só tem casa bonita e eu não tenho nada? Então por quê? Porque as pessoas estão aplicando aquilo que Deus ensina certo, errado. Porque tem muitos que estão aplicando para o seu próprio bem, o seu bem-estar social. Porque às vezes as pessoas entendem o seguinte: eu sei disso, que as igrejas não têm obrigação de ajudar o município da Serra. Mas as igrejas poderiam associar, sim, as igrejas, com tudo que ela faz, com tudo que ela recebe, ajudar aos mais pobres, os mais humildes, como nós vemos muitas igrejas aí que faz ação social. Tem pessoas que realmente colocam o amor, recebe a oferta e vai fazer a obra de Deus. Eu sei que esse tema que o irmão trouxe é um tema que realmente nos leva a falar muito aqui. Mas eu quero agradecer ao irmão que está aqui, que são 18 horas e 43 minutos, que Deus fala que nós devemos fazer a nossa parte. Então, se aquilo Deus me abençoou com o meu trabalho, e se Deus está te abençoando com o seu trabalho, faz aquilo que Deus só determina. Não deixa se levar por canto de sereia. Não deixa se levar por palavras doces para que você amanhã passe por dificuldade. Porque Deus te ama e Deus não quer que você pereça. Deus te ama, Ele não quer que você passe fome, necessidade. Ele quer que realmente sua casa seja suprida como a casa dele. E o que Deus lhe pede, a sua oferta ou o seu dízimo, exatamente é o mínimo, porque você, na sua palavra, você detém a maioridade disso. É só você saber administrar com a sabedoria de Deus. Eu quero agradecer ao irmão Dinamar, eu quero mandar um abraço para o pastor Jefferson, lá em Cidade Continental, que está nos acompanhando, assistindo, o irmão Dinamar aqui, ao qual não sabe, ou realmente o mensageiro, mas exatamente o irmão e o pastor Jefferson já pegou a oração que o irmão fez, exatamente para o pastor Jefferson, que ele que vai estar aqui na segunda-feira, ele está assistindo hoje, aí nos acompanhando, mas ele que vai estar aqui. Isso é o Espírito Santo de Deus, é que vai falando com as pessoas que estão do outro lado da linha, do outro lado da TV, do outro lado exatamente das caixinhas, que faz com que as pessoas se interligam pela unção de Deus. São na Serra 18 horas e 45 minutos, eu quero agradecer, porque eu quero terminar a programação. Eu quero agradecer aqui a Rosa Papelaria, eu quero agradecer a Eletroviva, eu quero agradecer a Peãozinho Moda Infantil, eu quero agradecer aí ao Supermercado Barbosa, que nós estamos aqui numa ação, isso que é evangelismo também, irmão. Nós estamos aqui na ação com a Igreja Batista Shekinah, colhendo doações de uma caixa de leite fechada para levar para o lar Batista, onde concentram várias crianças que têm necessidade de tomar o leite diário. Então o pastor Leandro, né? É Leandro, né, amor? É Leandro, pastor Leandro, da Igreja Batista Shekinah, está junto com a igreja, com os irmãos, e nós estamos aqui, o programa Falando de Jesus está nessa ação junto. Então você que está nos ouvindo neste momento ao vivo, se você pode fazer doação de uma caixa de leite fechado, custa menos do que uma pizza, custa muito menos de muita rodada de churrasco. Então, se você puder fazer uma doação de uma caixa de litro fechada, em nome de Jesus, para fazer doação lá no Lar Batista, a Igreja Batista Shekinah está nesse propósito. Ele já foi lá, visitou, viu a necessidade das crianças. Então eu estou agradecendo aqui a essas pessoas que já nos doaram algumas caixas, e você, se Deus tocar do seu coração de qualquer lugar do Brasil,
é só ligar para nós, ok, do programa Falando de Jesus, ou mandar um recado no site, ok, ou se não entrar em contato com o telefone 99715-885, nós vamos até você. Se você quiser trazer aqui na hora do programa, vai ser abençoado junto na oração. Se você quiser entregar na Igreja Batista Shekinah também, não há problema nenhum, porque o amor ao próximo só não está acima de Deus, mas é o segundo maior mandamento da lei de Deus. Então, se você acha que você pode ajudar, faça doação. Isto é oferta, isso é contribuir com a obra de Deus. São 18 horas e 47 minutos, nós vamos ficando por aqui, e se Deus assim permitir, vamos estar aqui a partir de segunda-feira com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.